gente vai falar sobre acolhimento dentro do benzimento, é sempre uma linha reta. A pessoa que ela se sente acolhida, ela se sente amada. E a pessoa que se sente amada, ela se sente empoderada para resolver qualquer questão do mundo ou do plano dela. Quando a gente, então, começa a observar o acolhimento que a gente tem hoje, a pessoa ela conta um problema pra gente, a gente veste esse problema e aí, dentro das nossas vivências, a gente tem um montão de solução e aí a gente tenta colocar a goela abaixo da outra pessoa, que essa solução que a gente daria é o que serve para a pessoa que está trazendo a questão. Quando na verdade o acolhimento é você simplesmente enxergar que aquela pessoa é um ser íntegro, é um ser inteiro, é um ser potente, que tem pelo menos 50% de responsabilidade sobre o processo que ela está passando, mas tem 100% de potencialidade para sair disso que ela entrou. A visão de um benzedor ou de uma benzedeira para com o seu benzido é simplesmente enxergar aquela alma como uma alma. A gente não enxerga a pessoa como simplesmente uma pessoa. A gente enxerga que ela é uma alma que está dentro de um corpo físico e então passa a tratar ela como o ser sagrado que ela é, que é uma alma. Tem uma coisa que eu sempre faço com os meus alunos, uma dinâmica, onde eu peço para que eles pensem se eles ofenderiam uma pessoa com um palavrão X, e todos prontamente dizem que sim, de uma maneira fácil. E aí eu convido então eles a fazerem a mesma ofensa, o mesmo xingamento para uma alma. E aí então essa coragem ela é diminuída. E aí eu sempre brinco que se a sua coragem não diminuiu em ofender uma alma, então a gente precisa conversar. Quando a gente trata uma pessoa como alma, a gente simplesmente enxerga nela o que a gente não consegue enxergar. A gente acolhe a história que a gente não sabe, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, tudo que ela é, cada escolha que ela fez, e justamente por a gente não saber disso, já premedita o respeito. Existe um movimento que se chama determinismo social. Esse determinismo social, ele aloca 3 fatores de definição de essência do ser, sendo a pessoa produto e subproduto disso, e também resultado disso, que tem como variação o tempo em que a pessoa nasce, o ambiente em que a pessoa vive e as pessoas e circunstâncias a que ela é submetida. O tempo no sentido da época em que ela vive, o ambiente, o que ela experiencia no ambiente social à sua volta, e também as pessoas e circunstâncias a que ela é submetida, isso dentro do ambiente familiar, por exemplo, as pessoas que criaram ela, que auxiliaram na sua criação. É extremamente diferente um do outro. E tudo isso tem um papel muito importante dentro da concepção de cada ser. Outro ponto que a gente vê também é a questão das crenças. As crenças elas podem ser adquiridas, criadas, co-criadas, aprendidas. Então, quando o benzido chega na nossa frente, ele é uma caixinha de Pandora, onde ele nasceu num tempo completamente diferente do nosso, num ambiente completamente diferente do nosso, sob circunstâncias e pessoas completamente diferentes das nossas, e tem crenças completamente distintas. Então, senta na nossa frente uma caixinha de Pandora. Uma caixinha de Pandora na forma de uma alma que muitas das vezes está machucada, porque ninguém procura um benzedor ou uma benzedeira porque a vida está sensacional. Ou é uma dor de cabeça, ou é uma dor nas costas, ou é uma dor emocional, ou uma dor física, ou uma dor psicológica, mas ninguém traz pra gente uma coisa simples de ser lidada. A minha bisavó, vó Rosária, dona desse tercinho aqui, ela não dimensionava problemas. Ela não gostava nem sequer da palavra problema. Ela não falava estou com um problema, ela falava estou com uma questão. E ela não dimensionava problemas no sentido de ter um problema maior ou menor. Então, se eu chegava no alto dos meus 9 anos, toda encrenqueira, e chorando no colo dela porque fizeram uma panelinha na escola, ela tratava de uma forma. Se chegasse uma outra pessoa com um problema, com uma questão, sei lá, de um casamento de 30 anos, descobriu que tem uma segunda família, ela tratava exatamente
com o mesmo peso, porque cada um tem a sua dor e cada um sente a sua dor da forma como sente. Não tem como a gente dimensionar qual dor é maior e qual dor é menor. Quando a gente acolher uma criança, ela chora porque a roda do carrinho dela quebrou. Mas a gente não dá tanta atenção porque a gente sabe que é ter que parar na beira da estrada porque o nosso pneu furou. Só que quando você vai entrar na realidade dela, são problemas similares, são questões similares. Então, o benzedor, que é o acolhedor, ele tem essa visão de não dimensionar os problemas e de não dimensionar as questões que são trazidas. A partir de então, a gente tem um posicionamento, que é o posicionamento do terceiro desinteressado, que é onde adentra o nosso não julgamento. Porque se a pessoa me traz uma coisa onde eu, na figura da minha pessoa, condeno, quando eu saio dessa situação e me encontro como um terceiro desinteressado, também me incluindo nesse diálogo e vendo também a minha história, tudo que eu já fiz e tudo que também poderia ser condenável, eu então vejo que eu também já errei, que eu também já fui sacana e que eu não tenho direito nenhum de julgar. Porque no final de tudo, o ser humano é isso. O ser humano, ele é bom, ele é ruim, ele tem a bondade, ele tem a maldade. E se você exclui qualquer uma dessas partes, você não consegue lidar com essa integridade desse ser. A visão do acolhedor é uma visão onde muitas pessoas relatam que falam assim: nossa, quando você me olha, ou quando um benzedor, uma benzedora me olha, parece que ela está enxergando a minha alma. E essa é a verdade, porque a gente enxerga o ser como um ser inteiro, como um ser completo, como um ser íntegro. Então, uma pessoa que tem depressão, a gente não traduz ela e não reduz ela como simplesmente uma pessoa depressiva. Ela é muito mais do que isso. Ela é filha de alguém, ela pode ser mãe de alguém, ela é neta de alguém, ela é a melhor amiga de alguém, ela pode ser o amor da vida de alguém, e ela tem gostos diferentes, ela tem uma história completamente diferente e também é depressão. Então a gente passa a amar os detalhes do outro, a gente passa a amar o olhar do outro, a gente passa a amar o sorriso do outro, a gente passa a amar o formato do rosto dele, porque ele é um universo único e ambulante. E a gente nunca mais vai ter oportunidade de ouvir aquela voz com aquela história. Então, o acolhimento, ele tem esse caminho, onde a pessoa que se sente acolhida, ela se sente amada. E quando ela se sente amada, ela se sente empoderada para resolver qualquer questão do mundo dela. A pessoa, ela não está quebrada, ela não tem nenhuma parte faltante, ela é um ser inteiro. E se ela entrou nisso, ela consegue sair. O que acontece atualmente é que a gente está muito acostumado a ser maltratado, coisa que não deveria ser normal. Hoje é normal a gente passar pela rua e tomar uma trombada e seguir. E isso não deveria ser o normal. E aí então, quando eu pergunto para os meus benzidos: tá acontecendo alguma coisa, você quer conversar? Eles se assustam. E se assustam porque eu quero ouvir eles. As respostas que eu ouço é: você quer me ouvir? Mas é sério que você quer me ouvir? Como se em algum momento do caminho dele ele tivesse perdido a dignidade de ser ouvido. E isso em um ponto machuca muito, mas em outro ponto faz com que seja possível fazer ali o acolhimento. Acolhimento é estar presente para, por e com, servir do seu próprio tempo, para acolher uma outra alma com a história que ela tem e amar ela, mesmo que ela ainda não se ame, mas um dia ela vai se amar. Nos chegam problemas reais, problemas humanos em tempo real. Não nos chega nada extraordinário. Existe uma ética dentro do benzimento, que o que acontece entre benzidor e benzido fica entre benzidor e benzido, mas a gente escuta o chefe, problemas do chefe que está enchendo o saco, problema no casamento, medo do desemprego. São problemas humanos reais e em tempo real. Não é uma coisa extraordinária. Coisa que de repente seria simplesmente resolvida, e não digo nem sequer resolvida, mas acolhida, se alguém da própria casa perguntasse como foi seu dia.
uma das perguntas que eu sempre faço para qualquer um que chega até mim: como você está se sentindo hoje? Esse como você está se sentindo hoje tem um duplo sentido. E é um duplo sentido de propósito. Um duplo sentido onde o primeiro abrange para que a pessoa pense em si, como que ela está se sentindo hoje no sentido do estado, se ela está bem, se ela não está. E o outro sentido é se ela efetivamente está se sentindo, se ela efetivamente parou para se ouvir e para saber como ela está se sentindo, fugindo desse oi, tá tudo bem? Tá, e você? Quando na verdade não tá nada. Então o acolhimento é você olhar aqui na sua frente, tem uma alma, tem um ser inteiro, íntegro, forte, potente o suficiente. Que talvez ele não saiba da força que ele tem, mas ele tem. Que ele não sabe da luz que ele tem, mas ele tem. Que ele não sabe da sombra que ele tem, mas ele tem. E o benzedor enxerga isso, honra isso e sabe que ele é forte e potente o suficiente para resolver as questões dele. Então, eu te convido a perguntar para a pessoa que está do seu lado, ou até agora mesmo por mensagem, como que foi o dia dela. E também, primeiramente, é se perguntar como você está se sentindo. E trocar o oi, tá tudo bem por oi, como você está se sentindo. Eu tenho certeza que você vai ter respostas muito mais verdadeiras e muito mais reveladoras.